Vamos lá, pessoal, para o nosso último tópico em relação aos nossos editais, quando a gente fala de CESP e Sebrasp. E na tela aí para os senhores, e vamos ver o que de fato a gente precisa saber para poder findar essas ideias. Vamos lá. Professor, a perguntinha é: quando se fala de reescrita, quando se fala em substituição de palavras, quando se fala em reorganização de estruturas, orações, períodos, lembrando que oração é tudo que tem verbo, período vai até o ponto, pode ser ponto final, ponto de interrogação, reticência, ponto de exclamação, enfim. Reescrita de textos de diferentes gêneros. O que ele quer dizer aqui? Que não importa o gênero textual. Então, tipologia textual a gente tem descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo, e gêneros nós temos vários: carta, bilhete, poema, enfim, artigo científico. E os níveis de formalidade. Quando ele coloca níveis de formalidade, tá, pessoal? Ele quer da gente o quê? Norma culta. É isso. Beleza? Então, olha só que interessante. Pode ser que na sua prova o examinador peça para substituir apenas uma palavra. Envolve questões de significado das palavras, que é semântica. Ou ele pode pedir uma reescrita de toda uma frase, ou reescrita de um parágrafo inteiro. Então depende. Como é que o Sebrasp ele gosta de cobrar esse tipo de assunto? Por período. Ele fala, ó, o período tal, na linha tal, pode ser reescrito da seguinte maneira. Agora, uma coisa você precisa saber. Para este assunto aqui, gente, não tem para onde fugir. O examinador ele pode cobrar absolutamente qualquer assunto dentro da gramática ou em questão relacionada à parte de sentido. Então ele vai cobrar sentido, ele vai, no lugar de sentido, ele pode colocar coerência, ok? Ele vai cobrar da gente semântica, coesão, fonologia, morfologia, vocabulário, relação das orações, algo mais bonito, uma estilística, uma figura de linguagem, enfim, um conectivo para dar ênfase, uma vírgula. Ele pode cobrar qualquer assunto dentro de língua portuguesa. Ah, professor, agora eu entendi por que este tópico é o último que a gente estuda. Porque exige da gente conhecimento de toda a gramática. Então, tudo que a gente estudou vai ser cobrado aqui de maneira o quê? Interdisciplinar, por meio de um diálogo. E é isso. Então, assim, a gente não precisa ficar aprofundando. O que de fato a gente precisa saber é identificar e ter uma linha de raciocínio, que é a linha de raciocínio que eu vou passar para vocês aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai direto para as questões. Então, olha que legal. A persistência é o caminho do êxito. Charlie Chaplin coloca para a gente essa frase gigante e cheia de informações importantes. Então vamos lá, questões. Primeira questãozinha. Aqui eu tenho um recorte textual e aí coloco, ó, sem prejuízo para correção gramatical. Então o que ele quer aqui? Gramática. Isso é importante, tá? Ó, que é gramática. E da coerência das ideias. Coerência, sentido. E que é o sentido do texto, das ideias do texto. O terceiro período, lembra que eu falei para vocês que é por meio de período? Do segundo parágrafo, poderia ser reescrito da seguinte forma. Aí coloca para a gente aqui um determinado contexto, ok? Então vamos lá em cima, olha só. Estamos numa diferenciação, ó, lembrando, gente, numa, em, mais, uma. Então a preposição em com artigo indefinido. Então numa, isso aqui a gente considera como norma culta, beleza? E tá certinho. Só que essa contração aqui ela não é obrigatória, ela é facultativa. Então poderia estar: estamos em uma diferenciação, estamos numa diferenciação. Entre, o que é esse entre? Uma relação de comparação, ó, entre o poder formal e o poder informal. Percebeu que tem aqui uma relação de comparação? Beleza? Poder informal advindo dos movimentos sociais. Aí aqui embaixo ele pede para a gente reescrever essa estrutura. Então o que a gente observa? Pessoal, a gente observa os verbos, a concordância, ok? Os conectivos, se tem crase ou não, se tem uma contração ou não, ok? O período em si a gente observa se está em uma linguagem mais clara, mais formal, menos informal,
beleza? O mais informal, a gente vai ver isso. Então vamos lá. Se faz. Gente, faz-se. Professor, aqui de cara, a gente não pode iniciar o quê? Não pode iniciar o período com poa, pronome oblíquo átomo. Não podemos jamais iniciar o período com pronomes oblíquos átomos. Acabou, aqui já está errado o item, beleza? Aí coloca aqui, ó, faz aqui uma distinção entre o poder formal que é institucional, não, entre, olha só, a gente fez essas, a gente sinalizou, ó, entre lá na frente e coloca com. Então, entre o poder formal, que é institucional, com o poder, não, e o poder informal. Fica o quê? Não somente mais eufônico, só que também fica com mais clareza, beleza? Eu coloco aqui, quando eu coloco com, tem uma outra ideia, a depender da substituição do conectivo. Então, esse item de número 1 aqui, ele tá errado. Questãozinha de número 2. Clássica questãozinha aqui pra gente, ok? Vocês vão guardar essa ideia aqui, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Em relação aos aspectos linguísticos do texto e às ideias nele apresentadas, julgue o próximo item a correção gramatical, então ele quer gramática, e mais aditivo. E o sentido, ele só mudou agora a coerência por sentido já direto. Do segundo período do texto, estaria preservados, e o trecho, no trecho, né? Um processo civilizatório, vamos lá, vamos analisar ele, ó, um processo civilizatório, no curso do qual, ó, importante demais, quando você vê um pronome relativo, ó, do qual, ok? Então aqui a gente tem um referente anterior, inicia-se uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tanto aquelas sociedades como todas as que caem, todas aquelas que caem, mais uma referência de pronome relativo, sob sua influência transitam, então todas transitam, de uma a outra etapa evolutiva. Aí ele quer uma reescrita. Se ele fosse reescrito da seguinte forma: um processo civilizatório. Opa! Aqui colocou o cujo. Gente, o cujo, ele tem um antecedente e um consequente. Aqui, ele vai ter uma ideia de posse. E vocês vão guardar o seguinte: uai, professor, o cujo com ideia de posse, aí a gente leva em consideração o quê? Que o processo civilizatório possui o curso. Por quê? Porque o cujo ele tem um antecedente, que é um que vem antes, processo civilizatório, e o consequente, o curso. Uai, gente, olha só a ideia que ele deu aqui de posse. Então eu tenho o possuidor e a coisa possuída. Então o processo possui o curso. Já mudou o sentido por completo. Porque ali eu fiz apenas uma referência. Aquelas e todas as sociedades, por elas influenciadas, passam de uma etapa evolutiva a outra. Foi só isso daqui. Então olha que interessante. Eu tenho todo um período e ele cobrou exatamente o ideal emprego de um pronome relativo. E ele trocou aqui qual por cujo, ok? Então o que vocês vão guardar? Gente, eu não posso jamais substituir de maneira grotesca cujo por qual. Jamais, 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 jamais. Eu teria que fazer uma reformulação dentro de um período, mas aqui muda o sentido, porque o cujo ele tem sentido de posse, beleza? Possuidor e coisa possuída. Mudou o sentido completamente. Então o item tá o quê? Errado. Questãozinha de número 3. Acerca dos aspectos linguísticos do texto, julgue o seguinte item, sem prejuízo para coerência, sentido e correção gramatical, norma culta. O trecho, o governo português tinha estritamente em vista a continuidade da casa reinante em Portugal. Aí ele quer uma reescrita, poderia ser reescrita da seguinte forma. Aqui eu só observei, se você parar para observar, ó, o governo português, olha que legal, tá na ordem direta, ó, sujeito, mais verbo, mais complemento, ok? Então a gente tem aqui uma ordem canônica, ordem direta, um texto bem escrito. E aí ele coloca no outro período ali, ó. O governo português visava, então tendo em vista, visava, mesma carga semântica, precisamente mais ao que? Continuidade, então essa crase aqui obrigatória, tá certa? Da casa reinante em Portugal. Reinante em Portugal, o resto tá tudo certo. Ele só quis cobrar mesmo o termo regente e termo regido, ok? Então aqui, ó,
Visava, almejava, precisamente visava verbo transitivo indireto, exige a preposição a, tá tudo certo aqui, beleza, pessoal? Então, questãozinha de número 3, ela tá o quê? Correta. Questãozinha de número 4. O estabelecimento de diretrizes baseadas em evidências é essencial para a promoção de melhorias na segurança pública dos estados brasileiros, afirmou um professor do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER, e coloca aqui pra gente. Em relação às ideias e os aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item, sem prejuízo para a correção gramatical e dos sentidos do texto. O trecho, essencial para a promoção, poderia ser reescrito com, aqui muito importante, olha só que legal, essencial a mais a promoção, termo regente, termo registro. Aqui tá o quê? Certíssimo. Pessoal, vamos lá. Olha só. O examinador ele pode pedir a reescrita de um período inteiro, reescrita de 2 expressões, reescrita de apenas uma palavrinha e por aí vai. Beleza? A substituição é assim. Então ele pode cobrar tanto o sentido quanto questão gramatical. É isso. Você vai ter que estar atento a toda a gramática, a construção, a ideia, norma culta, coerência, coesão, sentido, tudo isso. Beleza? Então, fiquem atentos com esse tipo de questão, que é o quê? Recorrente. Demais. Sempre cai esse tipo de questão, beleza? Atualmente, coloca aqui pra gente, ó, um adjunto adverbial de tempo. A presença das mulheres na educação brasileira é forte. Aí, olha só, na ordem direta, ó. A presença de quem? Das mulheres, onde? Na educação que brasileira é forte. Legalzinho aí, ó, um verbo de ligação aí, forte, predicativo do sujeito. E aqui eu tenho o que? Um sujeito, ok? A presença, sujeito simples. Aí o aluno fala, mas desse tamanho aqui é sujeito... Não, é sujeito simples expresso, não é sujeito composto, beleza? Só tem um núcleo, presença, sinalizado aqui pelo artigo, ok? O primeiro período do 4º parágrafo poderia ser reescrito sem prejuízo das ideias da correção gramatical da seguinte forma. No lugar de atualmente, nos dias de hoje... Deixa eu só apagar aqui pra gente, tá? Aí coloca aqui, ó, nos dias de hoje. Vamos lá. Por atualmente, poderia, ok? Adjunto adverbial, tempo. A presença das mulheres na educação brasileira. Então, a presença, sujeito simples, ó, a presença, e ainda está no singular, das mulheres na educação brasileira, são notáveis. A presença é notável. Beleza? É isso. Então aqui, ó, bem tranquilo. O que ele cobrou aqui na reescrita? Concordância verbal e nominal. Foi o que ele cobrou. Beleza? Questãozinha bem legal. Próxima. 6. O resultado disso teria... Beleza, vamos lá. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso o trecho. Ó, que a impressão e os computadores. Ok? E coloca aqui pra gente. Então eu tenho que a impressão e os computadores fosse reescrito como da impressão e dos computadores. Então aqui ele cria um padrão, né? Um paralelismo sintático, coloca a preposição antes e depois. Mas vamos ler lá o período lá em cima. O resultado disso teria sido tão impactante que Ong classifica a escrita como uma tecnologia ainda mais extrema que a impressão e os computadores. Olha o que ele fez aqui, gente. Esse que, ele coloca aqui pra gente uma relação de comparação, ó. Olha aqui o que temos. Mais extrema que. Então, se eu tirar o que, eu tiro o que? A expressão de comparação. E aqui ele tirou o que? Percebeu aqui que ele colocou o da e dos? Então ele tirou essa relação de comparação quando ele tirou aqui, ele fez a omissão desse que. Então ficaria, ó, mais extrema da impressão dos computadores, o que invalida o item. Então o que a gente tem aqui? Uma modificação de ideias, beleza? E aí lá na frente ele coloca a preposição de, né, que dá a ideia de pertencimento.
da impressão e dos computadores. E lá em cima tá aqui a impressão e os computadores, não é os computadores, beleza? Então, dos aqui, uma questão de pertencimento, de propriedade. Então, mudou completamente o sentido, beleza? Gramaticalmente falando, professor, poderia colocar? Poderia, mas só que ia mudar o sentido, beleza? 7. Julgue o item seguinte relativo ao sentido e os aspectos linguísticos do texto. Os sentidos e a correção gramatical do texto estariam preservados. Então, tanto o sentido quanto a gramática. Se o trecho, o surgimento, vamos ler direitinho, bem bonitinho, né? O surgimento da escrita não foi apenas a aquisição de mais um modo de expressão, mas também, isso aqui despenca, né, gente? Quando eu tiver a estrutura conectiva, mas também eu tenho uma ideia de soma, uma revolução. Aí ele coloca o seguinte pra gente, vamos reescrever? Bora. O surgimento da escrita não foi a aquisição de mais um modo de expressão, mas sim, mas sim uma revolução. Então olha o que aconteceu aqui, ele tirou também, que dava ideia de soma, e aí colocou apenas o mas com ideia adversativa. Sem medo de ser feliz, aqui nós temos uma construção aditiva, né? Uma oração coordenada sintética aditiva. Não vem ao caso, mas aqui a gente tem uma ideia adversativa. São o quê? Coisas diferentes e o item tá o quê? Errado, beleza? Próximo. Questãozinha aqui de número 8. Essa ação é direcionada especialmente para mães. Olha o que ele coloca aqui pra gente. Mães servidoras. Vamos ler até aqui, porque como ele assinalou apenas para mães, estaria mantida a correção gramatical do segundo período do parágrafo, para fosse, né, o caso o segmento para as mães servidoras fosse reescrito da seguinte maneira, como as mães, como as mães, como para a mãe, como as mães servidoras. Gente, vamos lá, por favor, cuidado com esse tipo de questão, porque às vezes a gente vê algumas dicas na internet e aí a gente fica meio com o pé atrás. Então a gente tem que aprender da maneira correta para não ser pego de surpresa na prova, ok? Então vou explicar para vocês. Aqui cobrou crase. Vamos lá, é isso. Só que aqui eu tenho, na visão do examinador, uma preposição mais um artigo, ok? Um azinho que é um artigo. E aí eu não deveria ter a crase porque mães está no plural. Então o correto seria as mães. Por favor. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o examinador optou por utilizar apenas a preposição. Então essa crase aqui ela está equivocada. Beleza? Essa crase ela está equivocada. Sem a crase estaria correto? Estaria. E a gente teria um termo vago. Com a crase eu deveria ter colocado as no plural, mães. Porque aí sim, eu teria a junção do artigo. É simples. É só pegar a palavra mães e escrever ela com o artigo antes. Fica as mães. E aí tem gente que fala bem assim, ó. Isso aqui eu não erro não, porque singular mais plural, crase nem a pau. Eu não sei de onde é que tiraram essa regrinha, essa diquinha, né? Mas vocês vão guardar o seguinte. O que aconteceu aqui, ó? Existe a construção com a crase e sem a crase. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo, inclusive, que eu coloquei na aula de crase, né? Refiro-me a revistas. O que aconteceu aqui? Isso aqui tá certinho. Eu tenho apenas uma preposição aqui, ó. Esse azinho é apenas uma preposição. Professor, eu quero escrever a mesma coisa. Refiro-me, só que eu quero colocar agora em sentido determinado. Porque aqui tá em sentido genérico, mas tá certo. Para determinar, eu tenho que colocar o quê? O artigo de revistas. Mais as. E aí vai ficar o quê? Eu vou fazer a junção dos dois e a gente deveria escrever o seguinte, ó. As revistas com crase. Porque agora eu tenho a junção, a fusão, a mistura de uma preposição a com o artigo definido as. Beleza? Então o item ele está errado por conta dessa regra.
Então é o seguinte, por que eu não quero que você fique memorizando singular mais plural, crase nem a pau? Esse azinho aqui poderia ser uma palavra implícita, oculta, e teria crase. Olha, que palavrinha? Um azinho com a mesma carga semântica de aquela, por exemplo. E aí esse azinho aqui teria o quê? Crase obrigatória, a depender da construção de termo regente e termo regido, beleza? Questãozinha de número 9. Eu coloquei errado? Coloquei. Tá errada a questão, beleza? 9. Gente, aqui, ó. O examinador pede a substituição de apenas uma palavra. Beleza? Coloquei exatamente um dos verbos que mais cai em língua portuguesa. E vocês vão guardar o seguinte. Não é porque apareceu o verbo haver que a gente tem uma obrigatoriedade. Não é, uma obrigatoriedade de verbo impessoal, ok? Então, poderia ter uma outra carga semântica. Agora, aqui, nessa situação, ele foi sim empregado com carga semântica de existir, ó. Há muitas especulações, vamos parar aqui. Então, eu deveria colocar a substituição existem no plural. Porque existem o quê? Muitas especulações. O verbo haver com carga semântica de existir, ele é impessoal. Não tem pessoa. Então a gente chama de oração sem sujeito. Beleza? No entanto, eu posso fazer a substituição do verbo haver aqui por existir. Só que eu tenho que colocar o quê? A concordância. Porque o que é impessoal é o verbo haver. O verbo existir, não. Aí ele tem sujeito e deveria estar o quê? Existem no plural. Vai, professor, somente esse detalhe? É isso mesmo. Somente esse detalhe aí o examinador cobrou aí de vocês e fez com que muita gente deslizasse nesse tipo de questão aqui. Não é o seu caso, beleza? Então você vai o quê? Você vai ficar atento. Então vamos ler a questão. Julgue o item em relação aos sentidos aspectos linguísticos. No início do texto, a substituição da forma verbal a por existe manteria os sentidos do texto em seu grau de formalidade, correção gramatical? Errado. Beleza? Então vamos lá. Professor, então é o que a gente viu desde o início. Pode ser a substituição de uma palavra, pode ser a substituição de uma expressão, pode ser a substituição de um período inteiro, de um parágrafo. Só que aqui ele vai cobrar toda a gramática. Então a gente deveria ter estudado tudo que a gente estudou anteriormente para acertar essas questões com propriedade. Beleza? Então aqui tá tudo certo, tá excelente, tá maravilhoso. Então vamos para cima. Olha só, aqui na questãozinha de número 10, ok? Então vamos lá. Esse tipo de questão aqui, ó, é o tipo de questão que a gente espera cair na nossa prova, porque só acerta de verdade quem estuda, quem tem cautela. É uma questão que o examinador te induz ao erro, mas se você tiver um pouquinho de atenção, você acerta ela com tranquilidade, beleza? Então vamos lá. A maioria dos problemas... Opa! A maioria dos problemas é uma expressão que partitiva. Então, quando eu for fazer a concordância, eu posso concordar ou com a maioria, vai ficar no singular, ou os problemas. E aí o verbo vai ter que estar o quê? No plural. Beleza? Então tá aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Aí coloca pra gente. Que afligem. Então a maioria dos problemas que afligem. Plural. Certíssimo. A humanidade hoje, mesmo que aparentemente distantes, está relacionada. Opa, quem é que está relacionada? Aí, a maioria, ao risco ambiental e consiste, a maioria, apenas na ponta de um iceberg, se não tratarmos o tema com a devida firmeza e eficiência. Beleza. Então aqui, ele obriga o restante da construção, ó, ficar o quê? No singular. Ele faz a concordância ali, depois a referência à maioria. Aí ele coloca pra gente o seguinte. Com relação às propriedades morfossintáticas, julgue o item que se segue o último período, a substituição de está relacionada por estão relacionados. Está relacionada por estão relacionados.
Aí ele vai e coloca o seguinte: será que mantém a correção gramatical do texto sem a necessidade de outros ajustes no período? Olha que legal. Sem necessidade de ajuste outro período. É exatamente aqui onde eu quero que você tenha cuidado para fazer essa questão aqui, que é uma das questões bem elaboradas. Aí o aluno fala assim: a maioria dos problemas eu poderia colocar está relacionado ao quê? Estão relacionados. Poderia. Só que o restante da construção estão relacionados ao risco ambiental e aí eu vou ter que concordar também. Consistem. Consistem. Por quê? Porque está no plural, não é? Estão relacionados agora? Estão relacionados. Os problemas consistem na ponta de um iceberg, se não tratarmos o tema com a devida firmeza. Então, olha só, esse finalzinho aqui, ó, sem necessidade de outros ajustes, é o que torna o quê? O item errado. Aqui invalida o item. Por quê? Porque há a necessidade de ajuste, sim, ainda no período, que é justamente aqui, ó. Verbo consistir. Beleza? Tá aqui. Vamos lá. Fazer os nossos refinamentos, nossos apontamentos finais. Pessoal, aqui a gente poderia fazer vários e vários exercícios. Só que, sendo bem sincero, aqui é uma questãozinha mesmo de treino. É você identificar qual é a linha de raciocínio que eu utilizo. A primeira coisa que eu olho é uma crase, para ver se a crase está empregada de maneira correta. Então, se o examinador cobrar gramaticalmente correto, formalidade, norma culta, eu já olho a crase, se tiver uma crase lá, beleza? Outra coisa que eu olho também de cara, pontuação. Por quê? Porque o que interfere na pontuação é justamente a análise sintática. Sujeito, verbo, complemento, é isso. Então, o que eu vou fazer? Já olho lá. Ok? Já olho essa questão lá pra gente. Outra informação importante, concordância. É uma das coisas que a gente tem que olhar e avaliar também, ok? A mudança de conectivos, a mudança de preposições também. Então essa linha de raciocínio é a mais ideal. Por último, eu vou olhar o sentido. Porque se já tem um erro gramatical, já posso ali, a depender do que o examinador cobrou, já posso ali observar o item e anular ele, ou invalidar, colocar certo ou colocar errado, ok? Então, cuidado que eu quero que vocês tenham. Então, olha só, falou em reescrita, o que a gente tem que levar em consideração? Pode ser apenas uma palavra, pode ser um período, pode ser um parágrafo inteiro. Só que vai exigir da gente conhecimento de toda a gramática. E por fim, para que você não seja pego de surpresa, observe os outros detalhes dentro do período, se precisa de algum ajuste ou não. Observe exatamente o que o examinador está pedindo para a gente. E outra, não faça esse tipo de item correndo. Faça com calma, beleza? Então, olha só para poder findar a aula. Nós vimos aqui questão relacionada a um conhecimento complementar, nessa questão aqui de número 10. Aqui a gente viu a mudança apenas de um termo, cobrando sentido. Aqui nós vimos crase sendo cobrada lá daquela referência mais tranquila, apenas uma avaliação. Aqui, uma questão que cobra reescrita, mas ela cobra a diferença de carga semântica de conectivos. Aqui, ela cobrou também conectivos, mas mudando a ideia, fazendo uma supressão, ok? Aqui, a gente percebeu concordância tanto verbal quanto nominal. Aqui, a gente trabalhou a questão da crase, beleza? Questão da crase, questão de mudança de preposição, ainda continuou com o mesmo sentido. Não é porque mudou uma preposição que vai mudar o sentido. Aqui, trabalhamos regência. Nós vimos que o examinador pode cobrar também regência, verbal ou nominal. Aqui, foi uma cobrança de pronomes. Como eu falei para vocês, pronome sempre cai. Então, é impossível você abrir uma prova de português e não ter lá uma questão sobre pronomes. E aqui, o examinador cobrou colocação pronominal. Perceberam a riqueza? A riqueza que nós temos de informações quando a gente trabalha reescrita. Pode ser uma palavra, pode ser uma expressão, pode ser um período, pode ser um parágrafo.
Eu espero de coração que você tenha evoluído o máximo possível para chegar lá no dia da sua prova e gabaritar ela. E é o que eu desejo a vocês, tá bom? Todo sucesso. Então, para você, o meu eterno abraço e carinho. Espero de coração que você evolua sempre e que você consiga alcançar a sua aprovação, que é algo muito importante. Vai mudar a sua vida. Um forte abraço e até mais. Estamos juntos.